Oi, gente! Boa noite! Olha, a gente aqui mais uma vez começando mais um Papo Pólen, trazendo hoje, dia 24 de agosto, mais um nome da nossa cena contemporânea brasileira, né? Um poeta que eu respeito e admiro bastante. Não só um poeta, mas um crítico literário também, que eu adoro, que eu acho que está entre os melhores críticos que a gente tem hoje no Brasil, né? Que é o Ricardo Vieira Lima. Vou convidar o Ricardo para participar aqui junto comigo. Literatura. Bom, convidei o Ricardo, agora vamos esperar ele aceitar o nosso convite aqui, vamos ver. Vamos ver se a gente consegue comunicação com o Ricardo. O Ricardo estava me contando hoje mais cedo que estava com uma certa dificuldade de compreender como é que ele ia entrar aqui com a gente ao vivo para a gente conversar sobre esse livraço do Ricardo, que é o Ariete. Ariete é um livro recém-lançado. Vamos conversar com o Ricardo já? Já. Bom, convidar eu convidei, né, gente? Agora tem que esperar o Ricardo entrar. Cadê Ricardo? Cadê Ricardo? Eita, Ricardo, Ricardo. Cadê o Ricardo? Eita, tá. O Ricardo tá com dificuldade, mas eu vou de novo atrás do Ricardo para o Ricardo entrar. Convidei de novo o Ricardo, mas vamos ver se ele vai aceitar. Se o Ricardo não aceitar, Vitor Colonna, boa noite, querido. Está aqui assistindo a gente. Poeta que vai estar, eu acho que sem ser o próximo, o outro bate-papo que a gente vai ter com o Vitor Colonna, que vai ser sobre o livraço que ele lançou já faz um bom tempo, que é o Cabeça, Tronco e Versos. Ricardo, eu já te convidei, amigo. É só aceitar aí o convite para você entrar comigo. Ricardo, você já está na live. Opa, maravilha. Vamos lá de Ricardo. Vamos que vamos. Agora vai, Ricardo. Agora vai. Agora vai, meu amigo. Ih, rapaz, tem que convidar de novo o Ricardo. E Ricardo acho que caiu. Vamos ver. Convidar de novo o Ricardo. Ver se agora vai. São os problemas da tecnologia, né, gente? Oi, boa Opa! noite, Chegou ele, chegou ele. Tudo bem, amigo? tudo bem? Difícil, mas conseguiu. Eu tinha mandado um convite para você, mas acho que você não viu. Não aceitei, mas eu acho que fez um. Ficou assim um congestionamento do meu convite com o teu. Certo, Bom, certinho, a água já está do lado, a tua aguinha, tudo certinho, podemos começar a nossa viagem? podemos. Nossa viagem pelo mundo de Ariete, livro lançado pelo nosso querido Ricardo Vieira Lima. Eu acho que é um dos melhores livros que eu já li. Eu acho que há uns 5 anos já, assim, num período de 5 anos, eu acho que é um dos melhores Muito livros. obrigado. Pois é, e te perguntar sobre uma coisa assim que está muito em voga hoje em dia, Ricardo. Começar. A primeira pergunta não era essa, mas eu vou quebrar todo o protocolo, porque aqui o nosso programa é para quebrar protocolo mesmo. Pretendes disputar o Jabuti ano que vem? Ou era para ter disputado esse ano, não quis disputar? Porque o Bom, pessoal está primeiramente, todo agora nessa batida, já reparou? O sim. Jabuti, inclusive, bateu recorde de participação esse ano, de concorrentes, né? E aí, vai Bom, participar? primeiramente, boa Quiser, noite, né? né, Marcelo? Boa noite. Eu Primeiramente, agradeço o convite que você me fez. É uma honra estar aqui. E boa noite para todo mundo que está nos assistindo também. Eu estou inscrito no Jabuti, no Oceanos e no Candango.
São 3 prêmios que as inscrições foram esse ano para livros lançados até o ano passado, né? Até dezembro do ano passado. Então, eu estou inscrito no Jabuti, no Candangos e no Oceanos. Acabei não me inscrevendo na Biblioteca Nacional, foi mais complicado e também depois do que aconteceu nesse episódio lamentável que aconteceu na Biblioteca Nacional de premiação do Bolsonaro e de vários seguidores, e as pessoas se recusaram até, né, vários intelectuais, inclusive membros da BL, se recusaram a aceitar as premiações, né? O governo não teve a coragem, né, de juntar todo mundo, então colocou de manhã os intelectuais e à tarde os seguidores do Bolsonaro, né? Inclusive o Daniel Silveira, impressionante. E aí as pessoas, e não avisou nada, né? Não teve o pudor e a decência de avisar as pessoas que seriam premiadas que elas estavam sendo premiadas junto com esse pessoal. Aí a coisa vazou e da véspera para o dia seguinte, boa parte desistiu e declinou da premiação, né? Então a Biblioteca Nacional, ela realmente está num caminho errado e que eu espero que na próxima eleição a gente corrija isso. Vamos, esperança total aí que chegue outubro e a gente já vai resolvendo essa situação de uma vez por todas, que realmente foram 4 anos que foram lamentáveis. Mas a gente vai conversar sobre isso ao longo do vídeo. Felizmente para a literatura não está sendo lamentável. Felizmente, né, eu acho que a pandemia fez com que muito mais gente escrevesse, muito mais escritores publicassem. As pessoas estão batendo recorde, né, de publicações, porque as pessoas ficaram em casa e nada melhor que você deixar um intelectual em casa, né, um escritor em casa, ele vai produzir bastante. Então, para a literatura, foi benéfico, eu acho, pelo menos no sentido das pessoas produzirem mais, né? Agora, editar ficou mais difícil porque a pandemia agravou a crise, né, editorial que já existia. Eu vou te contar 2 segredos. Um que eu também estou participando desses 3 prêmios, né, do Oceanos, do Jabuti e do Candango. Mas não alardeei porque vi tanta gente alardeando, nada contra quem vai alardear logo de cara está participando, mas acho que só vou deixar para alardear se, né, se realmente a gente levar alguma chance nessa e se vale a pena. Não, as pessoas estão alardeando como se fosse já uma conquista se inscrever, se bem que com o valor de Jabuti de R$400, não é realmente qualquer um que pode se inscrever, né? É um valor extremamente excessivo. Mas esse mérito financeiro, monetário, eu não gosto muito de ficar alardeando, porque parece um pouco arrogante da minha parte dizer estou no Jabuti, né? Isso, não sei, enfim, eu não condeno quem fez está ótimo, cada um faz o que quiser, é livre para fazer o que desejar. Mas na minha opção pessoal, assim, íntima, eu não realmente concordo contigo, não era muita vantagem ficar dizendo que eu estou no Jabuti, mas não crucifico quem foi. E outra coisa é o seguinte, eu concordo contigo também nessa coisa da produtividade. Eu escrevi 300 poemas novos ao longo de 2020 para cá. Caramba! Então, assim, vai ser às vezes é difícil até escolher o material para o próximo livro, porque realmente tem muita coisa legal. Tem muita coisa que não deu certo também, mas tem muita coisa legal. Mas voltando para o Ariete. Vamos lá. O Ariete, Ricardo, eu sei que ele é um livro que levou 30 anos para sair do casulo ali, transformar da larva na borboleta. Eu sei que tem a ver muito com essa coisa de você ser crítico literário e ficar receoso de sair de estilingue para vidraça, né? Aquela velha expressão popular do estilingue para vidraça. Até que ponto foi só isso? Por que levou tanto tempo? E como nasceu o livro? O livro já tinha esse nome logo de cá, desde o início? Ou só ganhou esse nome e já depois de um certo tempo veio assim um estalo na tua cabeça? Conta pra gente como é que se deu esse medo de lançar, né? Ou então esse excesso de... Não sei se foi um excesso de zelo pelo material, ou se queria lançar uma coisa bombástica. E quais os desejos que te circundavam quando você foi montando o livro? Ele foi se fazendo, ele foi se formando como um filho, digamos, de uma gestação bem longa, né? Como é que foi isso? Bom, primeiro começa muito lá atrás, né, quando eu começo a escrever poesia, né? Eu comecei a escrever poesia
estava até relembrando hoje, comecei a escrever poesia depois da morte do meu avô. Meu pai não era poeta, né? Mas gostava muito de Castro Alves. Meu pai é advogado, né? Então aquela poesia condoreira do Castro Alves, né? Que chama muita atenção, não só pela sua força, mas também ao pessoal que gosta de oratória, como os advogados. É uma poesia que chama muita atenção. Então meu pai lia para mim Castro Alves e meu avô lia para mim Augusto dos Anjos. Então desde cedo eu convivia com a poesia. Mas só comecei a escrever poesia depois que meu avô faleceu. Foi uma coisa curiosa, não sei te dizer porquê. Eu já escrevia prosa, né? Eu escrevia pequenos contos. Isso, assim, eu tenho o primeiro livrinho, a primeira historinha que eu escrevi, eu tinha 10 anos de idade. Comecei muito cedo. E aí só, depois da morte do meu avô, quando eu estava com 15 anos para 16, eu comecei a escrever poesia. Não parei mais. E essa questão do tempo que levou foram vários motivos, né? Eu explico isso. Isso aqui é o livro, né? Não sei se dá para ver, mas aqui tem um arco temporal de 1990 a 2020, né? Portanto, 30 anos, como você está dizendo. Não que o livro, como ele está hoje, tenha nascido assim. Muito pelo contrário, ele nasceu muito, muito diferente. E foi por eu não considerar o livro bom o suficiente que eu não publiquei, né? E aí não publiquei porque aconteceram alguns percalços e coisas que vieram acontecer na minha vida que fizeram com que isso fosse sendo adiado e adiado. Em 89, eu já tinha uma primeira reunião de poemas e apresentei num concurso da União Brasileira de Escritores, né? Então quero até saudar a União Brasileira de Escritores, né? Na pessoa aí, você que é o vice-presidente da União e a Eurídice, presidente. A União Brasileira de Escritores foi muito importante para mim. Por quê? Porque quando eu consegui reunir um primeiro livro, eu apresentei no concurso da União Brasileira de Escritores em 89 e eu ganhei menção honrosa no Prêmio Jorge Fernandes da União Brasileira de Escritores. Era um prêmio que existia, que eu acho até você, como vice-presidente, podia pensar nisso, que era muito bacana, que era prêmios para autores inéditos, absolutamente inéditos. Então, assim, eu me lembro que na época foram 650 obras do Brasil inteiro e eles premiaram apenas 3 pessoas e 2 menções honrosas. E eu ganhei menção honrosa com o meu livro, que tinha um título péssimo, chamado Pura Catarse, né? Eu conto até aqui no livro, tem essa parte final aqui do livro, eu acho ela muito interessante para quem tiver paciência para ler. Se chama Escrever é Cortar Poemas. Escrever é Cortar Poemas, depoimento e notas. Eu conto justamente essa historinha aí de como nasceu o livro, né? Aqui no primeiro parágrafo, por exemplo, eu falo: livro de estreia, antologia poética, um só tempo, Ariete, poemas escolhidos, por pouco não se transformou em Ariete, poemas esquecidos. Não fosse a insistência de alguns amigos mais próximos que durante mais de 3 décadas pediram-me que deixasse a condição de poeta inédito, algo que fiz com relutância, aos poucos e sempre de forma esparsa, incompleta ao longo dos últimos anos. E aí eu conto toda essa história com essa premiação da UB. Eu fiquei feliz, mas um crítico que eu não declinei o nome aqui no livro, um crítico ferino, que eu emprestei o livro, ele leu e disse assim: não está bom, não está nada maduro e o título é péssimo, pura catarse, e ainda corre o risco de algum crítico aí ferino, né? Seria ele próprio, por exemplo, achasse o livro uma pura catástrofe. Aí eu resolvi não publicar. Então, aquilo ali, vindo de um crítico da importância que ele tinha, eu vou até fazer uma coisa, vou dar um furo aqui para você, vou revelar quem foi o crítico. No próprio livro eu nunca revelei, né? Nunca revelei essa história publicamente, e no livro eu não digo que é o... Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te lembrar que esse vídeo vai ficar no meu canal, né? Até o YouTube, não sei se vai deixar de existir, mas vai ficar para lá. Então, cuidado aí, que é um documento. Aqui é um documento. Não parece, né? Às vezes eu brinco, mas essa live aqui é um documento. Pois é, um documento da fala dos autores vivos, né? A gente poder ouvir os autores falar das suas obras, quer dizer, é uma para a posteridade. Então, tem certeza mesmo disso? Não, porque assim, eu não disse, né? Acabei não dizendo. O crítico até já estava morto, e não foi por mal, né? Foi uma brincadeira, né? Jocosa comigo, de pegar o título Pura Catarse, Pura Catástrofe. E o crítico foi um crítico muito importante, um poeta também importante, que foi o Fernando Pi,
grande crítico literário que durante décadas escreveu sobre todo mundo que estreava, morava em Petrópolis, se não me engano, tinha um sítio, em Petrópolis ou Teresópolis, e ele resenhava todo mundo. E aí eu me tornei amigo dele, muito jovem, mandei o livro que já estava premiado na Convenção Honrosa, e ele defenestrou o livro, falou, tá muito ruim, tem vários poetas aqui, menos você, não tem uma voz própria. Então aquilo assim calou muito fundo, né? E me fez me retrair completamente com relação a essa minha primeira tentativa. Então foram anos para tentar retomar o projeto. Eu retomei novamente no concurso da UB, de mesmo nome, Jorge Fernandes, para inédito. Eu não tinha publicado nada em livro ainda, né? Então retomei em 1996, 95 para 96, e aí eu ganhei o primeiro lugar do concurso. Aí o livro já era outro, se chamava As Olheiras de Júlia, nome também muito estranho, As Olheiras de Júlia, que algumas pessoas falavam As Orelhas de Júlia, como é que é? E aí eu acabei ganhando o primeiro lugar, mas eu não estava satisfeito com o livro. Né? Quem pegar o livro vai ver alguns comentários de gente bastante importante, que eu me tornei jornalista literário, crítico, entrevistei, tive acesso aos meus ídolos, né? E eu deixava o meu livro, quando eu fazia amizade, eu deixava o meu livro com eles, e alguns me davam retorno, então eu fui sendo encorajado aos poucos a publicar. Mas aí, para responder mais diretamente a sua pergunta, não foi tanto a minha atividade de crítico que atrapalhou. Atrapalhou um pouco porque eu me dediquei muito à obra dos outros, mas foi o meu próprio desejo de fazer algo que, antes de agradar os outros, me agradasse. E eu não estava satisfeito com o livro. Eu demorei muito tempo para ficar satisfeito. Só fui ficar satisfeito com o livro praticamente em 2020. E aí entrou uma última sessão do livro, né? Posteriormente desse prêmio da UB, eu ganhei o primeiro lugar também no prêmio Ivan Junqueira, da Academia Carioca de Letras. E na época o Ivan era vivo, e eu tive a honra de receber o prêmio das mãos do Ivan, lá na Academia Carioca. Então foi uma alegria, em 2013, e aí naquele momento eu já estava bastante satisfeito com o livro, mas aí eu iniciei minha carreira acadêmica, mestrado na UERJ, doutorado em literatura brasileira na UFRJ, só concluí o doutorado no final de 2019, então eu me dediquei mais ali de 19 para 2020, tanto que o livro ele sai em dezembro de 21. Eu começo a fechá-lo em dezembro de 20, mas ele só vai ser editado por causa da pandemia em dezembro de 21. Mas eu já estava satisfeito com a obra já em 2020. Ao longo de 2020 eu fiquei satisfeito, principalmente com a última sessão do livro, que é uma sessão que eu acho uma porrada, assim, que são os poemas sociais, né, políticos, e que eu acho que fecham muito bem o livro. Maravilha, Ricardo. Deixa eu aqui falar, quem está presente aqui assistindo a gente, só a gente da pesada aqui, tem o Vitor Colonna, tem o nosso Dan Juan Nissan, que é um cara que estuda pra caramba poesia, e fala e oraliza muito poesia nos saraus do Dan Juan. Tem a Renata Quiroga, que é uma intelectual que eu respeito bastante, psicóloga e poeta. Psicanalista. Tem o... Eu falei psicóloga, né? Psicanalista. Tem o Vitor Colonna, que vai ser o próximo convidado, que eu acho que você conhece. O Vitor Colonna você conhece também, né? Só de nome, eu não conheço a poesia, não tive o prazer de conhecer a poesia dele, não. É um grande poeta, um grande cronista também. Vou trazer aqui para a gente conversar sobre o Cabeça, Tronco e Versos, que é um livraço que ele também levou um tempão para escrever. O Nag recomendou vivamente no programa dele de poesia, meio-dia, que é um programa ótimo, né, que ele tem. Pois é, tem o Carlos Chapu, que é um poeta antigo, maravilhoso, lendário, que eu gosto muito de ler no Facebook, estou sempre curtindo as coisas do Carlos Chapu. Tem um poema do Carlos que eu amo de paixão, que é o Não Milito, Militar Me Limita. É um poemeto maravilhoso, né? E é um haikai, segundo ele é um haikaísta muito interessante. Tem a Aline, tem a nossa Aline, que é professora. Tem a Aline, que é minha amiga, ela é professora. Tem a Pri Amiga, quer dizer, tem um monte de gente nos assistindo, maravilha. Gente da melhor qualidade nos assistindo. Um abraço. Eu não falei da biografia. Pois é, abração. Gente,
Comentem aí se vocês também levaram tanto. Eu acho que ninguém levou tanto tempo quanto o Ricardo para lançar essa maravilha do Ariete, que o Ricardo levou 3 décadas, né, para lançar o primeiro livro. E aí, só para complementar, imagina, cada ano que passava sem eu publicar, eu me sentia na obrigação de ser melhor ainda, porque imagina você esperar 30 anos e o livro ser uma porcaria. Decepção. Então eu limava o livro ao máximo que eu podia. Maravilha. Ô, Ricardo, eu ia falar da tua biografia, eu fiquei tão excitado para começar a live, para a gente conversar sobre esse grande livro, que eu não falei tua biografia, mas aí você foi falando de você, foi falando salpicadamente. Eu acho que essa é a melhor maneira de falar do que ficar a gente lendo o currículo da pessoa, isso é mais interessante a pessoa ir falando. Deixa eu só acrescentar que o Ricardo, além de doutor e mestre em literatura brasileira, ele é também advogado, ele é formado em Direito, ele está fazendo letras agora. O dia do Ricardo, na minha opinião, pelo que eu percebo, deve ter assim ele trabalhando e ligado e acordado, ele deve ter assim umas 13 horas acordado, ou sei lá, 19 horas acordado, porque o cara não dorme, estuda, trabalha, é pai de 2 meninas lindas e tem uma esposa. Pois é, eu sou fã do Ricardo. Eu falar do Ricardo, eu vou falar só coisa linda, que eu sou fãzão dele. Muito obrigado. Bom, Ricardo, vamos para o primeiro poema. Eu vou falar logo, vou dar logo a partida no primeiro poema, que eu acho é um dos poemas assim pequenos, mas um poema. Eu estou escrevendo muito poema pequeno ultimamente, né? Por isso que eu tenho curtido, sempre curti, mas estou curtindo ainda mais o trabalho do Carlos Chapu, porque eu tenho sido assim bem sintético nos meus poemas. Às vezes escrevo poemas mais longos, mas geralmente agora eu estou escrevendo curtos. E tem um poema que não é tão longo teu, que é muito, 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 muito bonito, muito tocante, chamado Primeiro Pedágio. Sim. Foi difícil chegar até aqui, mas cheguei. Atravessei um lado da ponte, me falta somente pagar o pedágio. Quanto devo por minha primeira travessia? Eu acho que esse poema, ele não abre o livro, mas eu acho que esse poema, sei lá, fala da tua vida, fala de como foi difícil você batalhar tanto, que eu sei que você é um cara batalhador, sei que você tinha uma condição econômica menos favorecida, hoje tem mais porque lutou, batalhou, trabalhou, estudou, enfim, você merece a vida que tem e as felicidades que você alcançou, Obrigado. Os sucessos que você alcançou. Mas me parece que, além de falar da tua vida, me parece que esse livro também fala desse livro, de como custou, mas você chegou, mas você escreveu, mas você lançou, você conseguiu. Então, assim, como é que foi esse poema aí, do Primeiro Pedágio, que eu acho lindo esse poema. Veja o que são as coisas. Há 2 poemas no livro que eles entraram aos 45 do segundo tempo. 2 poemas. E justamente 2 que muita gente está gostando. Primeiro, Pedágio e Um Amor. Um Amor foi um poema que eu escrevi para minha mulher quando nós noivamos. E eu, na época, fiquei meio inseguro. Eu acho muito difícil escrever poesia de amor. Porque, assim, é o tema preferido, né? Amor, morte, existência. São os temas preferidos dos poetas ao longo dos séculos. Temas universais. E o amor aqui no Brasil, né, na língua portuguesa, é muito, muito, muito cultivado. Então, você escrever alguma coisa que tenha significado, alguma coisa que não seja mais do mesmo, é muito difícil. Então, eu tenho muita relutância a escrever poemas de amor. Foi uma coisa que eu não pude evitar. Realmente a paixão me moveu. Eu escrevi, mas eu não pretendia publicar esse poema, assim como o Primeiro Pedágio. O Primeiro Pedágio tem uma origem que é engraçada. É a minha chegada à idade adulta, aquela passagem, não tem nada a ver com o livro, nem tinha livro ainda, para ver como são as coisas também, né? O Drummond que dizia que ele lia uma crítica sobre um poema dele, né? E ficava espantado como viam coisas que ele não conseguia ver, que ele achava que era outra coisa, né? Quando você produz uma obra de arte, ela não te pertence mais, ela pertence ao mundo. E as interpretações, quanto mais diversas forem, mais rica é a obra. Então, assim, eu acho legal esse poema, porque ele pode representar muita coisa.
né? Mas O Heidegger, desculpa te interromper, se eu estou empolgado, mas o Heidegger é que diz que a gente projeta o nosso Dasein na obra, né? Quer dizer, o nosso ser na obra, quer dizer, a gente projeta a nossa experiência de vida no mundo, né? O nosso estar no mundo na obra, né? E aquilo sim, reflete como um espelho. Quer dizer, cada um vai jogar na obra as suas expectativas, ansiedades, seus medos, né? A obra é quase como se fosse uma medusa, né? Que nos encara e a gente tem que encarar ela para não virar pedra, né? Mas continua. então, assim, eu escrevi esse poema, eu tinha 18 anos por aí, 17, eu estava chegando à idade adulta, e naquela época isso assim foi impactante para mim, mas não no sentido de medo, né? Muita gente fica com medo, agora eu sou adulto, agora eu tenho que me virar, agora eu sou responsável. Eu estava eufórico, mas ao mesmo tempo eu sabia que viriam as outras situações que iam me exigir muito mais, né, das responsabilidades, né? Então eu escrevi esse poema. Primeiro pedágio, eu tive a ideia quando estava justamente atravessando, era uma estrada que eu estava no carro, meu pai dirigindo, tá? E aí tinha o primeiro pedágio, depois vinha o segundo pedágio, e aí eu estava nesse momento e tive essa ideia de escrever uma coisa chamada primeiro pedágio, que significasse uma transição, né? Uma transição, no caso ali, da adolescência para a idade adulta. E ele acaba servindo para várias situações, e eu só coloquei na última hora, eu não achava o poema muito bom. Ele tinha um título chamado Prioridade Máxima, que era diferente desse, tinha sido publicado num jornalzinho no interior de São Paulo, e nunca mais eu tinha publicado, mas eu nunca esqueci do poema, talvez porque fosse bom mesmo, e aí eu nunca esqueci, e aí acabei inserindo na última hora o Amor e o primeiro pedágio. Quem gostou muito do primeiro pedágio foi o Igor Fagundes, que acabou gravando um vídeo falando, um vídeo performático em cima desse poema, que é muito interessante. Maravilha. Ricardo, a gente ia poder falar tanta coisa. Tem o Karnal, o Leandro Carnal, que eu acho que daqueles filósofos pop é o que eu mais gosto de ouvir. O resto eu não gosto muito, né? Aliás, não gosto quase nada. Mas o Karnal tem coisas que ele diz interessantíssimas. E no Café Sim. Filosófico, que é uns vídeos que tem ali no YouTube, ele fala sobre o drama do Hamlet. O drama do Hamlet é justamente esse, do ter que crescer quando ele não esperava que tinha que crescer, porque o pai foi morto e o tio usurpa o trono. Então tem esse drama já ali no Hamlet, né? E eu tenho também um poema que eu acabei, a partir da reflexão do Karnal, me tocando, que era essa mesma questão de, poxa, agora eu sou pai, agora eu não sou mais filho, agora eu tenho que assumir papéis realmente de desafios, né? Então bacana você ter também esse olhar para escrever o primeiro pedágio. Mas, vamos em frente. Você separou poemas aí para falar para a gente. Fala um poema aí que você separou aí para a gente. A gente quer ouvir na voz do autor Sim, algum poema que você separou aí para a gente. eu separei alguns, né? Vamos ver o que dá para falar. Eu vou começar pelo poema que deu título ao livro, que é um poema do qual as pessoas gostam bastante, que se chama Ariete. E até aproveito aqui para agradecer publicamente de novo o Tornag, que foi o poema que ele leu numa live, ele gostou do poema. Muita gente gosta desse poema. O Antônio Cícero tem um canal também na internet em que ele publica poemas dos quais ele gosta, e publicou também o Ariete, né? Então eu vou começar. Eu tinha separado. Que bom que você escolheu, que eu tinha separado. Eu vou começar lendo Então o fala. Ariete, que acabou dando nome ao livro. Ele começa com uma epígrafe de versos do Francisco Alvim, que estão no livro Elefante, do Francisco Alvim, um livro publicado em 2000, e esses versos dizem assim: reverbera no escudo o brilho baço do túrgido ariete, com que distância e tempo enfureces. Francisco Alvim. E aí começa o poema. Escrevo para as paredes, o ar puro me asfixia. Escrevo todas as vezes que um desejo se anuncia. Escrevo contra as paredes que transponho em agonia. Escrevo sempre isolado, sem nenhuma companhia. Escrevo sob as paredes que me cercam, todavia, em casa ou no trabalho, e sem carta de alforria. Escrevo sobre as paredes. Escrevo à noite ou de dia, com ânsia de condenado na sua hora tardia.
Escrevo todos os meses e não vejo outra saída. Escrevo para as paredes. Não posso escrever para a vida. Meu amigo, uma pancada logo para começar o livro, logo uma pancada. E me diz uma coisa, a partir desse poema eu quero te fazer uma pergunta. Você começou como eu, por exemplo, comecei, muita gente começa, aquele adolescente trancado no quarto, escrevendo Sim, e dialogando com o caderno, foi isso? com certeza. Eu escrevia. Eu tenho uma irmã que é 4 anos mais nova que eu, ela já estava indo para as festinhas e eu não queria ir, eu ficava em casa, ou vendo filme, né? Eu sou apaixonado por 3 coisas, né? Que são as coisas que eu mais gosto de fazer. Que é ler e escrever, ouvir música e ver filmes. Estou apaixonado pelas 3 coisas. Então eu passei boa parte da minha adolescência fazendo isso, escutando muita música, vendo muito filme e lendo muito livro e escrevendo muito. Pois é, e me diz uma coisa, em mim a música, primeiro começou com a música como letra de rock, eu me engajei muito com o rock Brasil dos anos 80, cantei em banda de rock e tal. Para você, a escrita, eu não comecei escrevendo poemas, comecei a escrever letra de música. Como você sentiu vontade de escrever, qual assim, a tua lembrança mais antiga? Já desde pequenininho, tipo, começou a ler, escrever, escreveu. Mal eu comecei a aprender a ler, comecei a ler, escrever, eu comecei a escrever. E eu me lembro, é até interessante essa pergunta, porque... E era válvula de escape? Era válvula de escape? Como é que era isso? Não, não, não. Necessidade de me expressar. A escrita, ela é uma necessidade de expressão, na minha opinião. Pode ser... Era meio terapêutica, digamos? Era terapêutica, na tua opinião? Não, é uma necessidade de expressão que podem ter vários motivos. Pode ser terapêutica, pode ser válvula de escape, pode ser, como eu falei, quando a pessoa está apaixonada. São aquelas pessoas que têm uma necessidade de se exprimir diante do mundo. E aí várias coisas nos movem, coisas positivas e coisas negativas. Eu tive desde cedo essa necessidade de me exprimir. E como eu comecei isso? Eu acho que eu nunca contei isso publicamente. Eu lia muito, antes de ser leitor de livros, eu fui leitor de histórias em quadrinhos. Eu li de tudo, de história em quadrinho. Até meus 12, 13 anos, eu li tudo que caía nas minhas mãos. Então, o que eu fazia? Eu lia a história e às vezes eu não gostava do desfecho da história. Aí eu pegava um papel fino, eu copiava os desenhos e nos balões eu mudava a história. Então eu comecei assim, como um palimpsesto, né? Eu pegava o papel fino, copiava todas as ilustrações, criava a minha própria história, dava um outro final que eu achava que aquele não tinha sido interessante, então aí começou. E não parei mais. Eu comecei escrevendo prosa, né? Eu conto isso nessa parte final do livro. Comecei escrevendo prosa, esbocei romance, escrevi alguns contos que foram premiados em alguns pequenos concursos pelo Brasil. E aí, como eu falei, de repente, com a morte do meu avô, eu comecei a escrever poesia. E aí eu fui abandonando a prosa ficcional, não voltei à prosa ficcional e fiquei só com a poesia e a crítica literária que desde cedo eu também exerço. Maravilha. Ricardo, deixa eu ler algumas interações aqui do público. A Denise Moraes dando boa noite a todos, minha amiga querida do coração, se lançou agora como poeta há pouco tempo, mas é artista plástica. Tem o Colonna, o Vitor Colonna, dizendo que está gostando, muito bom o poema, ele gostou dos poemas que estão sendo ditos. Obrigado. Entrou também, pois é, está gostando demais. Você e o Colonna, eu acho que você tem que conhecer o Colonna, vão ficar até amigos. Ele é muito bom poeta. E, pois é. Eliana Calixto, falar com ele para trocar livros. Pois é, tem que trocar. Vitor e são dois grandes poetas, na minha opinião, na cena atual. E Renata Quiroga diz que pode ser o escape da válvula, não a válvula de escape. E tem a nossa Eliana Calixto dando boa noite. Boa noite, Eliana. Que bom que você está aqui com a gente. Ricardo, olha só, tem 2 poemas, eu não sei se, eu acho que são só 2 poemas que você... enfim, acho que todo poema de amor, no fundo, você escreveu para Márcia, tua esposa. Mas eu queria fazer uma dobradinha nem contigo. Todos, eu quero falar nem todos. Nem todos. Tem um que eu gosto muito, que é um soneto,
que foi feito justamente no fim de um amor. E Ah, tá. se chama Unhappy Hour. Ah, tá. Mas você, deixa eu te perguntar uma coisa. Você chegou a escolher Um Amor para Falar, que é um poema lindíssimo? Tá, não Você sei se chegou a está aqui escolher? não. Acho que não, não. E Flor do Ébano, você escolheu? Flor do Ébano Também para ler? não. Deixa eu falar então Um Amor. Eu escolhi os dois, né? Achei os dois muito lindos. Mas deixa eu escolher Um Amor, que Um Amor é tão lindo que eu acho que assim me deu aquela inveja. Sabe? Eu falei, caramba, se eu tivesse escrito isso, eu acho que era um dos meus melhores, né? Ia entrar para o hall dos meus melhores. Não ia Mas entrar eu no livro, hein? escrevi. Não ia entrar no livro. Sabe por que, que esse poema entrou no livro? Eu nunca fiquei Ah, satisfeito com ele. Você vê, às ah, vezes um comentário de alguém que você considera te bloqueia. ah, Né? Falei lá atrás, o claro. comentário do Fernando Tupi, de pura catástrofe, me bloqueou durante alguns anos. Quando eu escrevi esse poema, né, eu dei a Márcia, foi no nosso noivado, nós noivamos numa churrascaria com toda a família, e eu li o Foi um poema. presente? Li o poema Um durante o presente? noivado, foi um presente. E ela adorou. E aí eu mostrei uma amiga minha com quem eu trocava muita figurinha literária, e ela falou assim: ah, mas isso aqui tá Roberto Carlos demais, tá muito. Tá quase brega. E aquilo assim, sabe, me impactou. E eu comecei a reler o poema e comecei a achar que ela estava certa. Então esse poema ficou muito tempo na gaveta, né? E aí a Márcia me cobrava e dizia, ué, esse poema não vai entrar? Como é que pode? Aí eu falei assim, não, mas tem um poema que eu acho bem mais bonito que esse, que está dedicado a você, que é o Flor do Ébano. E o Flor do Ébano, eu acho que é um dos meus melhores poemas. É um soneto amoroso, erótico amoroso. E aí eu sempre me justificava dizendo que tinha o Flor do Ébano, né? Só que aí um crítico literário amigo meu, André Sefrin, ele organizou uma antologia de poemas de amor. Uma de amor e estava organizando uma de erótico. Eu mandei o poema Flor do Ébano para de eróticos, ele adorou, selecionou. Aí eu soube que ele estava fazendo uma antologia de poemas de amor. Aí ele falou: ó, erótico, muito erótico não vale. Aí eu lembrei desse poema. Eu falei: ah, sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar para ele. Vamos ver o que ele acha. Ele amou o poema, amou esse poema, e falou: puxa, me lembra alguma coisa do Drummond, do Vinícius. Esse poema é muito bom. E aí eu levei um susto, porque eu não achava ele tão bom assim. E a partir da publicação do livro, muita gente vem falando que adora esse poema, e eu tive a honra de ouvi-lo na voz do Gilberto Mendonça Teles, no lançamento do meu livro, que foi virtual. E o poema tocou o Gilberto e ele leu justamente esse poema. Maravilha, eu tive a honra de participar do teu lançamento, até E ajudei o co-apresentando para o mediador, Lemos, né? Como sim, mediador, junto com o Lemos. Lemos teve um compromisso, né? Bom, o Vitor Colonna, disse assim: sim, vamos trocar livros e figurinhas, Ricardo. Preciso, né? Ele quer te conhecer. A Eliana Calixto pediu para você ler um soneto. O Vitor Colonna disse um happy hour é um título maravilhoso, maravilhoso. Por favor, leia. E a Denise está apoiando a Eliana, quer que você também leia um soneto. A Carmencita está dizendo que esse poema é lindo demais, concordou acho, comigo, com o amor. Então vamos fazer o seguinte, já que o pessoal está pedindo para ler um soneto, eu vou ler um amor e você lê o Flor do Ébano, já que é um soneto Flor do Ébano. Um soneto à la Vinícius de Moraes. Né? Porque você, outra coisa que esse livro tem de muito, um ponto muito alto, é que a gente percebe que você dedicou a vários poetas, como Ana Cristina César, se não me engano, Vinícius, né? Vários, não, vários, Vinícius vários não aparece não, leitores. Vinícius não aparece não, Quintana Não aparece. aparece? Poxa, mas é Vinícius, uma lista, Guimarães Rosa, quer dizer, a gente não só percebe que as tuas leituras te deram muito ensinamento para escrever esses poemas, né? Você como crítico literário, você formou uma base muito forte para ser esse grande poeta que você é, né? legal. Mas eles aparecem os nomes aqui também, as referências aparecem aqui Sim, citadas, né? Mas deixa eu ler um amor, você lê o Flor do Ébano. Vai procurando aí o Flor do Ébano enquanto eu leio um amor. Um amor, um poema que eu queria muito que fosse meu, mas não foi. Um amor, um amor dedicado à esposa do Ricardo, a esposa Márcia Cristiane. Então, um amor
a Márcia Cristiane. Um amor como este, eu sei, não vai ter fim. Há de ficar nesses versos eternizado, pois que a poesia, ao servi-lo e consagrá-lo, urdiu seu canto e seu encanto para mim. Um amor como este, eu sei, não tem futuro, não tem passado ou presente, é atemporal. Vai nascer, está nascendo, nasceu bem antes dos amantes, é amorável e amoral. Não vai morrer. O que se sabe é o que se sente. Um amor como este, eu sei, é para sempre. Nossa, me arrepiei, Ricardo, mas tudo bem. Obrigado. Me arrepiei, quase chorei. Ah, Obrigado. Ricardo, só a arte para tocar as nossas almas, o nosso coração, né? Vai lá, Flor do Ébano. A arte salva, a arte salva. Embora Flaubert tenha dito, né, arte, isto leva ao hospital. Aí eu brinco lá com o Lemos, né, que trabalha comigo no TJ, também é poeta. Aí eu brinquei dizendo assim, poesia, isto leva ao cemitério. A arte leva para o hospital, a poesia para o cemitério direto. A brincadeira, né? Mas eu vou ler antes do Ricardo, desculpa te interromper, mas você falou nisso, mas olha, uma vez eu falei o meu poema Quando os Pais e os Avós Vão aos Poucos Morrendo, que é um poema bem dramático e fala dessa coisa de você ir perdendo as referências familiares. Rapaz, foi no Poesia Simplesmente. Depois do Poesia Simplesmente acabado, a gente foi para, né, embora, dispersando as pessoas, e do sarau para ir embora, né? Mas teve uma moça que chegou para mim, uma senhora, e me apertou, me abraçou tanto, e os olhos marejados. E é tão bonito quando a nossa arte toca as pessoas, né? Porque ela sentiu que ela também perdeu os pais, quer dizer, tem essa coisa das aproximações, né? Então, assim, teu poema Drummond dizia, de uma beleza. Que a arte é a grande consolação do homem. A grande consolação do homem. A gente vai morrer, mas quando você faz arte, você não morre, né? O Goulart tem um poema que eu acho assim impactante, eu não me lembro agora o nome do poema, mas os meus 2 primeiros versos dizem assim: tudo que sobrará de mim é papel impresso. Ele começa o poema assim. E aí eu, na minha defesa da dissertação, no final da minha dissertação, eu peguei esse verso e distorci ele, e aí reescrevi assim. O papel impresso que sobrará de mim é tudo. Ou seja, tudo que sobrará de mim é papel impresso. O papel impresso que sobrará de mim é tudo. Então, a arte transcende a nossa existência, né? Eu vou ler aqui, em homenagem ao Colonna, como ele pediu um happy hour, eu vou ler antes do Flor do Ébano um happy hour. E assim... Maravilha. Lê um e depois lê outro. Ele está estrategicamente depois do poema Um Amor, que você acabou de ler. Então, quem não conhece, né, a minha história, pode achar que Um Amor se acabou na página seguinte, no happy hour. Mas foi uma questão estética de colocar um depois do outro. Então, o poema celebra o amor e o outro canta o fim do amor, né? E um happy hour diz assim: nosso amor morreu numa quinta-feira à noite, após um dia de trabalho cansativo. Do estresse a happy hour, numa sessão de açoite, descobrimos que o amor não mais estava vivo. A noite reluzia, o pub estava cheio, as mesas lotadas marcavam o contraponto. A gente mal se olhava e a garçonete veio. Depois do quarto chopp, eu já ficando tonto, pedi a nota enquanto o clima estava sóbrio. Acertamos as contas, pois já era tarde, e não haveria mágoa, rancor ou ódio que diminuísse a nossa felicidade por estarmos fazendo aquilo que era certo. Enfim, separados, hoje estamos mais perto. Que maravilha. E a pessoa virou tua amiga, Ricardo? Deu para virar amiga, então? Minha amiga até o poema é isso. Até hoje. Ah, maravilha. Maravilha. Fui ao casamento dela, foi ao casamento dela, ela foi ao meu. Isso é que é amadurecimento, isso é muito legal. Agora eu vou ler
Isso, Flor do Ébano. Flor do Ébano. Flor do Ébano, a Márcia Cristiane. Todo amor é negro, sempre negro, mas sua ausência é a pior fortuna. E sendo amor será desassossego, embora tal sentir não há quem puna. Todo amor é medo, festa e atropelo, e o seu avesso ainda nos perturba. Mas sendo sonho ou mesmo pesadelo, renova o céu, doando mel à turba. Flor do ébano, meu gozo, juro, a tuas entranhas sempre se dirige. Amar a ti, mulher, faz bem ao ego. E se vierem outros tempos duros, não fugirei que o amor assim exige, pois só a ti, mulher, é que me entrego. Que coisa linda. E desse amor tão lindo nasceram duas meninas fantásticas, inteligentes, maravilhosas. Uma já Obrigado. está prestando o nosso Enem, né? Já Vai está fazer o Enem, vai fazer quase, cinema. É quase na apaixonada por faculdade. cinema. É apaixonada por cinema. E a outra, que é a Gabi, que tem 9 anos, já escreve poesia já. Verdade. E fãzoca do papai com toda justiça, né? Justiça. Bom, o pessoal está dizendo aqui, lindo, arrasou. Aí o Vitor Colonna disse, poxa, que lindo, amorável e amoral. Ele está elogiando a escolha das palavras, né? Obrigado. Precisas. Depois tem uma pergunta aqui da Denise que eu vou fazer. A Eliana está dizendo que aquele meu poema é o meu carro-chefe. Colonna dizendo aqui, só a arte faz atingir a imortalidade. Isso é verdade, total verdade. Bom, já que você falou um soneto, vou também falar um soneto teu. Soneto baseado na tragédia de Édipo, né? Que eu achei muito legal, chamado Jocasta e Ante. Interessante que o teu livro, Ricardo, ele mistura várias coisas, né? Como é um livro feito em 3 décadas, ele tem não só por causa disso, né? Porque também a escolha estética, principalmente escolha estética, você misturou poesia visual, você colocou soneto, você colocou poema de verso livre, você fala de uma maneira rebuscada, daqui a pouco no outro poema você usa a linguagem chula, a linguagem informal, quer dizer, você usou todas as técnicas e ferramentas possíveis para se expressar e eu achei isso maravilhoso. Pô, quem sou eu? Eu sou suspeito para falar porque Máquina Mundi foi nesse caminho também de pirar, né? Foi nesse caminho. E a gente nem era amigo naquela época, a gente nem tinha conversado, quer dizer, foi uma coisa totalmente da nossa formação mesmo, que é muito parecida, inclusive. Estou sentindo agora que eu nunca conversei contigo como você começou a escrever. Como você começou a escrever, eu também era leitor desde cedo, lia os quadrinhos, aí pedia para a avó ler quando eu não sabia ler, pedia para a tia ler, aí o pessoal lia errado, eu falava que não era assim, porque a figura não estava batendo com o que estava sendo dito ali na... Enfim, é uma formação muito parecida comigo. Eu acho que é por isso que a gente tem muitas afinidades, né? Mas eu achei tão bacana que você colocou no livro uma linguagem mais formal e uma coisa que eu não vejo hoje atualmente ser muito feita, que é a coisa de citar os mitos gregos, brincar com os mitos gregos, reler os mitos gregos. A poesia atual está muito centrada no hoje, na contemporaneidade, pelo menos o que eu tenho lido por aí, né? E Jocasta e Ante, além de ser um biscoito fino, eu achei muito legal esse poema. E vou ler agora, é um soneto para os sonetistas aqui presentes, eles vão de gostar que nem eu gostei. Baseado no mito de Édipo, né? Jocasta e Ante é o título. Abre as pernas, mulher, que estou entrando nesta flora, mestra guia que anuncia tuas sendas, teus mistérios, teus recantos, aos quais me rendo, meu orgasmo. E mais ainda, abre as coxas, mulher, que estou voltando ao teu útero, o qual deixei um dia e ao qual volto depois de tantos anos para dar cumprimento à profecia. Abre as pernas, mulher, que o tempo é quando o amor tem pressa e esta nossa premiere nasceu nula. Ah, fiquemos no entra e sai. Enquanto o mal está nos esperando, portanto, abre as pernas, mulher. Já é tarde e eu preciso chorar meu pai.
Porrada, né? Sonetão porrada. Você falou, né, que em Vinícius, que eu não citava, mas olha o Vinícius aí, o tempo é quando. Exatamente, exatamente. O verso é meu tempo, o verso do Vinícius é meu tempo é quando. Eu coloquei aí Exatamente. é uma citação do Vinícius. Mas aí, como é que veio a ideia de brincar com essa coisa do Édipo, a questão do incesto? Como é que veio na tua cabeça esse tipo de tema? A gênese de alguma coisa que a gente escreve, pelo menos no meu caso, ela é muito diversa. Pode vir desde algo que eu ouço na rua, desde um filme que inspira um livro, desde uma leitura de um ensaio. Muita coisa me motiva a escrever poesia. Eu me lembro que, no caso desse poema aí, foi a canção The End, do The Doors. Eu tinha assistido ao filme The Doors, né? Que conta a história do Jim Morrison, né? E eu tinha ficado muito impactado com o filme. E no filme, essa é uma cena longa, né, do deserto, e que a música é toda tocada. Eu fui atrás da letra, né, e vi que era uma reescritura do Édipo. E aí, depois eu descobri outras reescrituras, eu falei, agora eu quero fazer a minha reescritura. E assim nasceu a ideia, e aí eu comecei a anotar versos que vinham, e trabalhei até terminar esse poema. Quem gostava muito dele foi um poeta, um grande poeta que está esquecido, precisa ser resgatado, já faleceu, poeta paranaense chamado Fued Castro Chama. Fued Castro Chama foi um poeta que ganhou a primeira Bienal Nestlé do Brasil com um livro chamado Pedra da Transmutação, de 10.000 versos. No caso dele, ele tinha ido para um sanatório e começou a escrever para tentar se curar. Quando ele saiu do sanatório, ele saiu com esse poema de 10.000 versos. É impressionante a história. Publicou e ganhou de cara a primeira Bienal Nestlé. E ele gostava muito dos mitos, então gostou muito desse meu poema que você acabou de ler. Olha aí, Ricardo, outra coincidência, que esse filme The Doors, do Oliver Stone, se não o meu favorito, um dos meus favoritos. Eu vi mais de 6 vezes, 7 vezes. É um filme que eu sempre volto a ele, que eu acho muito interessante como ele mitifica o Morrison, como é que ele faz um filme poético. Para mim, aquele filme é uma poesia cinematográfica. Muito inspirador. É o melhor filme dele. Muito lindo. Ele é muito diferente do restante. Ele é muito diferente do restante da filmografia do Oliver Stone. É o mais poético, é o mais artístico. E tem uma coisa, eu vi ele recentemente com a minha filha, né, mais velha, e uma coisa que eu descobri só nos créditos agora, vendo com ela. Aquela mulher que é a feiticeira, que envolve, né, o Jim Morrison, né, ele era casado com a menina lá, Pamela, se eu não me engano, mas ele se apaixona por uma feiticeira, né, uma bruxa. Essa mulher está viva. Kennedy. Ela está viva. Kennedy. Isso. Ela está viva e ela faz uma ponta no filme. Ela é a sacerdotisa que casa ele com a personagem que faz ela mesma. Tem uma frase tão linda que até hoje eu uso, me arrepio de falar, que ela fala para eles quando eles estão casando, é da Wicca, na frase lindíssima. Ela fala assim: a morte não separa, só o desamor. Só o desamor separa. É lindo isso, né? É verdade. É como quem diz: se você ama alguém, isso eu já comprovei várias vezes, né? Morte de pai, morte de vó. Se você ama alguém, você não consegue perder o laço com aquela pessoa de jeito nenhum, porque aquela pessoa está sempre vindo até você de alguma maneira, numa fala. Eu tenho um poema que eu falo assim: meus mortos me visitam e falam na minha fala e vivem na minha vida. Eles estão presentes ao meu redor o tempo inteiro. E é isso, né? Essa coisa do laço amoroso que não se perde. E aí você vê um pai morto ali, você velando seu pai, você fala assim: pô, e agora esse amor todo que eu sinto por essa pessoa, como é que eu faço? Eu dobro, boto no bolso, como é que eu... Então era uma das coisas que, quando eu vi meu pai morto, eu falei: caramba, e agora? Como é que fica? O que eu faço de tanto gostar da pessoa? Mas a gente vai resolvendo essas questões na arte e na poesia, né? Poxa, tem um poema teu, o livro é maravilhoso, né? Eu tenho um poema teu, que eu não vou ler aqui, mas ele ocupa 15 páginas do livro, que é o Obituário do Verde. Eu acho esse poema um ato de coragem da tua parte, eu acho engenhoso, acho criativo, acho diferentão, acho tudo.
E acho muito corajoso você pegar um poema com uma duração de 15, onde você foi colando recortes, É uma bricolagem. uma bicolagem de notícias sobre a destruição Meio das ambiente. florestas brasileiras, né? Do meio ambiente, principalmente no Brasil, se não me engano, né? Ah, não, Começa internacional. começa internacionalmente, em alguns momentos internacionalmente, mas conforme a situação do Brasil foi piorando, eu senti a necessidade de incorporar mais acontecimentos do Brasil. Esse poema surgiu de uma forma muito curiosa. Eu, como sempre fui jornalista, né, quando comecei a trabalhar, né, com literatura, eu era jornalista literário, eu entrevistei, né, como eu falei, os meus ídolos e comecei entrevistando no Jornal de Letras, que era o jornal que havia da família Condé, que durou 42 anos, o jornal de literatura mais longevo do Brasil. Durou 42 anos até a morte do Elísio Condé, que é quem levava o jornal no final. E aí eu entrevistei Tom Jobim, foi capa do jornal, é um jornal mensal. Entrevistei Tom Jobim e quando eu fui perguntá-lo sobre o meio ambiente, né, ele disse essas frases, duas frases. Né? Ele disse: o homem é o único animal. Ele disse um pouquinho diferente, mas eu até explico isso no final do livro, exatamente qual era a frase dele, mas foi bem parecida com essas duas frases que eu coloco no poema. Né? O homem é o único animal. Antigamente o homem vivia nas árvores, e aí depois o homem é o único animal que desceu das árvores e começou a cortá-las. Aquela frase não saía da minha cabeça. E aí eu senti necessidade de escrever alguma coisa com aquilo. E aí veio a ideia de fazer uma bricolagem, né? Então eu comecei a pegar recortes, na época não tinha internet, né? Você vê que o poema foi escrito num espaço de tempo muito largo. E aí eu comecei a pegar recortes e comecei a ver notícias, e depois foi prosseguindo conforme a internet veio, e aí eu intercalava cada notícia com essa frase: antigamente o homem vivia nas árvores, para no final fechar o poema, né, com essa frase: o homem é o único animal que desceu das árvores e começou a cortá-las. Que aí é um impacto que o leitor percebe, assim, quando fecha o poema, se ele consegue chegar ao final depois de 15 páginas, né, de basicamente jornalismo intercalando com apenas um verso. É maravilha. Teu livro é diversificado, né? Como eu venho falando aqui na live, não só em forma, mas em conteúdo. Você fala da questão do feminicídio, dos feminicídios ao longo da história, né? Você começa um poema maravilhoso também teu, começa com, se não me engano, a Hipátia, né? De Alexandria. Indagações de hoje, que começa com Hipátia. Indagações de hoje. Aí passa por Joana d'Arc, Ana Bolena, todas as mulheres que foram trucidadas por homens, todas por homens, né? Assim, eu escolhi algumas mulheres, né, para que tivesse alguma representatividade, e depois até inseri uma trans também, que foi um caso muito simbólico de como o Brasil trata muito mal, pessimamente mal, né, as pessoas LGBTQIA+, e travestis, né, que ganham dinheiro na rua. Esses são os mais atacados e os mais assassinados no Brasil. Então, eu inseri uma travesti de Pernambuco que simplesmente por andar assim foi apedrejada e morta a pedradas no século XXI já. Um absurdo você matar alguém a pedradas no século XXI por causa da sua orientação sexual. É verdade. Hoje em dia, segundo os estudos de gênero, né, as mulheres são chamadas de mulheres também, né? Não tem nada de mais colocar aqui, porque elas são as mulheres, só que as mulheres trans, né? Sim, por isso que eu coloquei. São consideradas mulheres, né? Na verdade. E bem colocado isso, Ricardo. E outra coisa, o Brasil é campeoníssimo. Primeiro lugar país no mundo e que mata procura. Olha o paradoxo, desculpa a palavra, escroto do Brasil, paradoxo escroto. É o primeiro país campeão de procura por pornografia trans na internet e também campeão. Pois é, campeão de procura por pornografia trans, por ver vídeos, né, eróticos. Isso mostra o cinismo, né? Isso mostra o cinismo da sociedade, né? Eu vou apedrejar, mas no fundo eu estou invejando aquela situação. E na surdina, pegar travestis, na verdade hoje em dia travestis não, a gente, né, não se tem, essa palavra tem caído de desuso. Na verdade,
as trans que trabalham nas ruas, elas são muito procuradas. É aquela velha história do se há oferta, bastante oferta, é porque há bastante procura. Então, o Brasil Sim. também, assim, muita gente faz sexo com trans, mas ao mesmo tempo até mata, no fim das contas, assim, é um sentimento de culpa que o sujeito desequilibrado carrega, enfim. Então, é uma coisa muito esquisita o nosso país, ao mesmo tempo que gosta muito das trans, ao mesmo tempo, enquanto sexo, enquanto objeto sexual, mas enquanto depois mata-se, né? É o campeão de morte. Não preza enquanto ser humano, não preza enquanto ser humano, não preza enquanto ser humano. É apenas um objeto sexual do qual a pessoa tem vergonha. É verdade. Bom, Ricardo, vamos falar agora um pouquinho, já que a gente já está caminhando para o fim, um pouco também, porque a gente falou da forma que é variada no teu livro, né? Você tem poemas maravilhosos também visuais, imagéticos, e você tem poemas falando da política do Brasil, né? Vamos tocar nesse tema também que é importante, né? Tem um poema que eu adoro do livro, que é Doutor Carneiro, e esse Sim. título, de fato, remete a um pseudônimo de um desses carniceiros ditos doutores, né, que tiraram o CRM, seus registros de médico, mas na verdade eram carniceiros que ficavam examinando os torturados para ver se ainda cabia mais tortura, se eles aguentavam sem morrer até falar, né? Tem toda essa coisa que a gente sabe que toda profissão tem seus carrascos, suas pessoas que não valem, não prestam, né? O Então, doutor Carneiro, ele existiu, era um médico, sim, Amilcar Lobo, estou esclarecendo porque tem gente que não sabe, né? Ele, durante a ditadura militar de 70 a 74, ele era o médico que assistia às piores torturas que ocorriam no DOI-CODE na Casa da Morte, que era na Serra. Sim. E ele era a pessoa que dizia, ele aguenta mais um choque, não vai morrer não. Ele não falou ainda, então vamos dar mais um choque para ver se ele fala. Então veja que cara cruel, né? Ele dizia até onde o ser humano aguentava a tortura para que se tentasse extrair a informação sem matar, né? E muitas vezes o cara acabava morrendo. E esse cara, ele foi revelado para o país publicamente em 86, numa entrevista que ficou muito famosa, comandada pelo Zuenir Ventura e a Susana Shield, publicaram essa entrevista com ele, e aí as pessoas souberam quem era Amilcar Lobo, né? E veja que ironia, né? Amilcar Lobo, mas o codinome Doutor Carneiro. Aí eu fiz esse poema. Quer que eu leia? Gostaria, na voz do autor fica mais bonito ainda. E, Ricardo, complementando o que você estava falando sobre isso, né? Eu estava aqui com alguma coisa na cabeça enquanto você falava sobre essa coisa das casas de tortura, né? Mas eu acho que é isso. O engraçado enfim, eu não me recordo. Se eu me recordar, eu falo. Fala aí então o poema do Doutor Carneiro, que é sobre esse tempo negro do Brasil, que foi de 64 a 85, que foi a famosa ditadura, regime militar. Que algumas pessoas, felizmente, eu acho que o número não é tão grande, algumas pessoas querem ressuscitar esses tempos, né? A começar pelo presidente da República. Doutor Carneiro... Me lembrei de uma coisa que eu ia falar, eu tinha esquecido, agora lembrei. Engraçado, Ricardo, isso é uma coisa que vem me chamando muita atenção, até um poema sobre isso, né? Essa questão médico e monstro. Você vê como é que são as coisas. Esses mesmos cidadãos que estão lá torturando, sádicos e tudo mais, é o mesmo cara que tem filhos em casa, vai na missa todo domingo. Quer dizer, são pessoas que têm duplas faces ou múltiplas faces, né? A face carniceira sádica. Eu já vi depoimentos de torturadores, né, que chegaram a dar depoimentos depois, e eles diziam que era um trabalho. Eles, naquele momento, não sentiam nada, cumpriam ordens. Quer dizer, veja o grau de desumanidade do cara. É a banalidade do mal da Hannah Arendt, né? Quando Exatamente. o cara lá, o Eichmann disse que só cumpria a ordem dos nazistas e mais nada. Ele era um objeto de cumprir ordens. Vamos lá, Doutor Carneiro, para lembrar uma época terrível da nossa história.
e que não deve se repetir jamais. Doutor Carneiro, ainda aguenta mais umas 2 ou 3 descargas elétricas. Avalia o médico, que atende pelo curioso codinome de Dr. Carneiro diante do guerrilheiro moribundo. Palmatórias, chicotes, cordas molhadas, correntes de aço, velas e cigarros acesos, navalhas e estiletes, tudo já havia sido usado, embora sem sucesso. O homem, agora um farrapo, continua se recusando a falar. A pianola Boylesden entra novamente em ação, mas depois do 5º eletrochoque, o torturado não resiste e morre. Dr. Carneiro atesta causa-mortes, ataque cardíaco. Utilizando-se do conhecimento médico-científico, esse cordeiro-lobo prolonga o sofrimento dos contestadores do regime, torturados sem piedade nos aposentos da Casa da Morte. Stevenson estava certo. O médico é um monstro. Meu amigo. Vou emendar então com indagações de hoje. Quem matou Hipátia de Alexandria? Quem matou Joana d'Arc? Quem matou Ana Bolena? Quem mandou matar Marielle Franco? Quem matou Mima Renard? Quem matou Dandara dos Palmares? Quem matou Teresa de Benguela? Quem mandou matar Marielle Franco? Quem matou Ursulina de Jesus? Quem matou Joana Angélica? Quem matou Rosa Luxemburgo? Quem mandou matar Marielle Franco? Quem matou Olga Benário? Quem matou Maria Bonita? Quem matou Dália Negra? Quem mandou matar Marielle Franco? Quem matou a Ida Cury? Quem matou as irmãs Mirabal? Quem matou Dana de Tefé? Quem mandou matar Marielle Franco? Quem matou Yara Yavelberg? Quem matou Maria Lúcia Petit? Quem matou Sonia Angel Jones? Quem mandou matar Marielle Franco? Quem matou Zuzu Ângel? Quem matou Araceli Crespo? Quem matou Ana Lídia Braga? Quem mandou matar Marielle Franco? Quem matou Ângela Diniz? Quem matou Cláudia Lecim Rodrigues? Quem matou Ana Rosa Kocinski? Quem mandou matar Marielle Franco? Quem matou Dinalva Oliveira Teixeira? Quem matou Lídia Monteiro da Silva? Quem matou Solange Lourenço Gomes? Quem mandou matar Marielle Franco? Quem matou Margarida Maria Alves? Quem matou Mônica Granuso? Quem matou Daniela Pérez? Quem mandou matar Marielle Franco? Quem matou Irmã Dorothy? Quem matou Benazir Buto? Quem matou Isabela Nardoni? Quem mandou matar a Marielle Franco? Quem matou Elisa Samúdio? Quem matou Patrícia Scioli? Quem matou Jandira dos Santos Cruz? Quem mandou matar Marielle Franco? Quem matou Luana Barbosa dos Reis? Quem matou Dandara Ketley? Quem matou Sabrina Bittencourt? Quem mandou matar Marielle Franco? 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 Obrigado. Muito bom meu Deus. aqui na sua voz esse poema. Eu escrevi esse poema quando se tinha feito 1 ano da morte da Marielle. E aí tem uma coisa aqui legal, porque assim, algumas pessoas me falaram na época, quando eu comecei a divulgar o poema, mas o problema é que a gente não sabe quem são essas mulheres todas, porque no meio de vários casos aí muito famosos, há mulheres aí que ninguém sabe, inclusive as que morreram por causa da orientação sexual, estão citadas aqui no final, que é Luana Barbosa dos Reis, que foi homossexual, negra, e que foi morta numa abordagem policial, e Dandara Ketley, que é a trans, que foi morta apedrejada em Pernambuco. Sabrina Bittencourt é uma mulher que estava denunciando estupros que estavam sendo cometidos contra mulheres e tráfico de mulheres para o exterior. Ela estava denunciando isso
e aparentemente se suicidou, né? Deixou uma carta e a gente que diz que não, que ela foi obrigada a se matar. Então eu decidi colocar isso misturado a Marielle Franco, que me motivou o poema, como se a morte da Marielle ecoasse todas essas mortes que eu citei aí no poema. E aí tem aqui um QR Code, né, porque as pessoas falavam, mas a gente não conhece várias. Então, se você apontar o celular aqui para o QR Code, entra no meu site diretamente e tem a história de todas as mulheres e de como elas morreram. São 37 mulheres que morreram de forma violenta, porque eram mulheres, né, porque tinham feito suas opções, e que isso não pode continuar a acontecer, mas infelizmente quadruplicou na pandemia aqui no Brasil. E porque não tem não há um combate, uma política pública de combate a isso. Quem deveria fazer isso é a ministra de Direitos Humanos. Ela está preocupada com Jesus lá na goiabeira e não em coibir uma coisa monstruosa como essa. Verdade. Ricardo, o teu livro é uma joia. Uma joia, eu acho que as pessoas perceberam aqui com a live, eu não estou exagerando por ser teu amigo, não é nada disso. Eu sei separar bem a amizade de obra bem feita. Tenho muitos amigos, vários, e nem todos eu digo o que eu digo desse livro seu, não só hoje, mas já digo. Esse livro vai continuar me acompanhando, você sabe disso. Ele vai ser feita uma resenha sobre ele, ou um artigo, eu prefiro que seja até um artigo acadêmico sobre esse teu livro, que é um livraço. Para mim será uma honra. Para mim será uma honra. Maravilha. Como é que as pessoas podem adquirir o livro e poder ler também? Como é que as pessoas fazem para ler? Que eu acho que hoje aqui tem tanta gente que... Tem tantos comentários aqui que eu vou até ler, Ricardo, para você ter uma noção. A Renata Quiroga participando sempre aqui, Banalidade do Mal. A Ângela Vaz entrou, o Calazans, Igor, também, cara também muito estudioso de poesia. Sérgio Alves, poeta, lembrando que amanhã vai rolar um encontro dos poetas pela democracia na Rua da Carioca 85. Quero estar lá, quero ver se eu vou dar um pulo lá às 18h30. Todos estão convidados. Poetas pela democracia, todos nós a favor do regime democrático. Renata Quiroga ficou impressionada com essas indagações de hoje. Nossa, sensacional. E Obrigado. mortal o poema. Aí o Vitor Colonna falou, mortal o poema da Marielle Franco. E o Sérgio Alves falou, belo poema. Ricardo, então, onde as pessoas acham esse livraço teu aí, que eu não deixei de você falar? Ele, exclusivamente, a única forma de comprá-lo é entrando no meu site ou me mandando uma mensagem para que eu oriente a fazer um depósito em conta. O meu site é www.ricardovieiralima.com.br. Eu estou também no Facebook com o nome Ricardo Vieira Lima, estou no Instagram, então também as pessoas podem me mandar mensagem e aí eu posso combinar a forma de envio. Normalmente eu envio da forma mais barata que tem, que é o registro módico, né? E ele sai hoje por R$60, R$50 mais 10 do envio e vai autografado para casa da pessoa. E tá barato, porque livro tá caro pra caramba. E cada livro que sai R$80, o preço agora é R$80. Ele é grande e tem 219 páginas. Ele é grande e tem 219 páginas. Porque 30 anos, né, não podia ser alguma coisa fininha. É um livraço, é um livraço. Comprem, porque a gente não sabe. Eu acredito que vai ter uma segunda edição, mas não se fiem nisso de ter segunda edição. Porque hoje em dia, o meu primeiro livro, por exemplo, está esgotado e você não acha em lugar nenhum. Ricardo, eu quero te agradecer a tua participação hoje. Foi maravilhoso estar aqui com você. O nosso tempo, infelizmente, está se esgotando. Eu não sei se o Instagram vai acabar, até quando a gente vai poder falar, ou se ele vai cortar a gente no meio. Então, já que eu acho que o Instagram pode nos cortar a qualquer momento, já que a gente já está quase com 1h30 de live, sim, mas fica aqui meu agradecimento mais uma vez para a gente trabalhar juntos numa live. Né? Não é a primeira, nem vai ser a última, creio eu, né? Acredito eu. E obrigado pela tua presença, obrigado por essa poesia maravilhosa que você trouxe à luz com esse livro. E agora é contigo. Fala aí
A liberdade é toda tua para você falar o que você desejar para encerrar, com poema, sem poema. Eu agradeço muito o seu convite, o seu programa já é uma referência, né, no Instagram, e sei como você tem muito bom gosto, eu sei que virão pessoas ótimas e que só vão acrescentar mais. Agradeço as pessoas que ficaram até agora nos assistindo e eu vou terminar falando um soneto, vamos ver se dá tempo. É um soneto inédito, não está publicado no Ariete, que se chama Já é Miliciano Bolsonaro. Já é miliciano Bolsonaro. Quem diria, é um decassílabo heróico para alguém que não passa de um ignaro, misógino, racista e paranoico. Sargento não, capitão de milícias. Forjado em fake news, chegou ao cargo de todos o mais alto e cobiçado, defendendo a discórdia e a sevícia. Terraplanista negou a ciência e enfraqueceu o combate à Covid. Acabou com a nossa paciência. Sem saúde, o povo que se vire. Para ele, somente há 3 saídas: a renúncia, o suicídio ou o impeachment. Você leu rápido, era bom ter lido mais devagar e tal, pra gente. Mas deu, o recado foi Está dado. no meu Instagram, tá no meu Instagram. Tem um vídeo no meu Instagram, é a minha primeira publicação. Quem quiser ver, tá lá para ver o quanto quiser. Foi um convite um convite da poeta Cláudia Roquette Pinto, grande poeta que vai lançar um livro agora. Está voltando à poesia, vai lançar um livro em setembro. Voltando à poesia, e ela tem um canal no Instagram, me convidou, gostou muito desse soneto. E aí eu li, gravei, né, mandei para o canal dela, então tá lá no meu canal também. Só quem quiser assistir é só acessar. Maravilha. Deixa eu te fazer uma pergunta, que é fogo. Eu tenho sempre que te aproveitar bastante. Não é à toa que a gente conversa 3, 4 horas por telefone, quando a gente se liga, pronto. Eu já sei que a gente vai ficar 4 horas conversando. Eu sempre quero aproveitar o máximo da tua capacidade intelectual e tua experiência como intelectual, como crítico literário. É uma aula, né? Sempre eu gosto muito das nossas interações. Mas diz aí para mim, até onde vai, já que a gente falou tantos poemas sobre política e tal, até onde vai qualquer discurso político pode virar poema, ou existe uma barreira aí do panfletário, pode virar panfletário? Cadê o limite entre a arte e o panfletário? Quer dizer, você sabe me dizer onde é que começa o panfleto e termina a arte começa e o panfleto não se estabelece? O que seria essa diferença? É muito complicado falar sobre isso, porque eu acho que é uma diferença tênue. Isso vai depender, sobretudo, do seguinte, da linguagem que aquele texto tem. A poesia é uma linguagem muito própria. Então, se aquele texto tiver uma linguagem poética forte, e aí eu acho que tem que ser uma linguagem poética tão forte quanto o conteúdo, ele será um poema bem-sucedido. Se não tiver uma linguagem poética forte, você vai ter um conteúdo político apenas ali. Então, você precisa, num poema político, cujo recado é muito contundente, você precisa ser, na mesma medida, contundente na linguagem poética desse texto. E aí você vai estar conseguindo fazer algo que não seja panfleto, na minha opinião. Concordo com você. Eu acho que tem que haver realmente um trabalho com a palavra, uma força, uma coisa maior e realmente uma elaboração de discurso que só a arte sabe fazer e sabe filtrar o discurso puro e simplesmente político e panfletário. Então, é isso aí. Concordo completamente com você. Ricardo, fico por aqui então agora, né? Quem quiser ter mais contato, conversas, o Ricardo é uma pessoa que ama literatura demais, é um cara apaixonadíssimo por literatura, assim como eu. Então procurem para conversar, para trocar livro, para comprar o livro dele. E é uma pessoa interessantíssima. No Face, é só me mandar uma mensagem no privado, no Face, ou no Instagram, ou entrar no meu site, ricardoviralima.com.br. E agradeço de novo aí o seu convite, foi muito bacana e agradeço a presença de todos aí. Bom, eu gostei demais, Ricardo gostou demais e eu espero que todos vocês tenham gostado. Na próxima, daqui a 15 dias, né, não é semanal, é de 15 em 15, nós vamos receber aqui Rubermar Esperandio, se eu falar direito o nome da minha amiga, Rubermar Esperandio, para falar de um livraço que ela lançou já faz um tempo, acho que foi 2017, se não me engano,
chamado Matrioscas, onde ela fala muito de política, de feminismo. O Rubem Maia também é uma intelectual, sabe, que fascinante conversar com o Rubem Maia Esperandio, assim como é fascinante conversar com o Ricardo, com o Vitor, enfim. Então vou trazer aqui gente da melhor qualidade, fiquem certos disso. Então, gente, até daqui a 15 dias, um grande abraço, beijo em todos vocês, e por hoje é só. Muito abraço a todos, até a próxima. Obrigado, Marcelo.